Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês algo que me pedem há muito tempo, que é como fazer um body kit. Como por exemplo o que tem nesse 180SX, que talvez seja o meu segundo projeto mais enrolado. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que ele também é das antigas. No caso, esse tutorial, pessoal, me referi a esse vídeo em específico, vai ser só a base para vocês conseguirem entender e construir seus primeiros body kits. Porque é um tema muito extenso. Se eu for trazer tudo que tem para trazer de métodos, estilos de body kit diferente ou detalhes em específico no body kit que vão gerar, que precisam de outros métodos, vai ficar um vídeo muito extenso, e eu nunca vou conseguir completar esse vídeo para vocês. Então eu vou trazer aqui o básico, que com esse básico vocês já conseguem construir seus body kits, não se preocupem. Só que depois eu vou trazendo, vou especificando cada vez mais dentro dessa área. Então vamos lá. A base para esse vídeo vai ser esse Golf MK5 da Matchbox. Ele já foi até aberto, customizado, foi feito pneus caseiros nele. Se vocês tiverem interesse de como fazer pneu caseiro, só deixa aí nos comentários que talvez no futuro eu faça um vídeo sobre isso. E a miniatura, a intenção é alterar ela toda. Só que pro propósito desse vídeo, vou mostrar só a parte do body kit mesmo. Que para quem não sabe, body kit é uma customização feita nos carros de verdade que tem como efeito alargar o carro. Alguns body kits são... eles alteram o formato inteiro do veículo, outros são mais sutis e eles ficam mais focados realmente na caixa de roda. Tanto eles podem ter eles serem mais notáveis, que são parafusados na lataria, realmente com uma peça extra ali. Outros já são emendados na lataria com massa, e daí fica um negócio mais clean. Mas vamos lá, como é que se faz um body kit? Você pode usar a resina, pode usar epóxi, tem as alternativas, tem várias alternativas, mas a mais barata, a mais prática, na minha opinião, é a bicomponente, a epóxi bicomponente, que a gente acaba conhecendo como Durepox, que são, no caso, dois compostos que, quando misturados, eles se reagem um com o outro e endurecem. Eles, nesse estado aqui, eles ficam nesse estado de massinha de modelar, e só quando eles se conectam, quando eles estão bem misturados, que daí realmente eles solidificam e viram uma pedra. E para moldar eles, para a gente trabalhar com eles, a gente vai usar água e aplicar na miniatura. A proporção de mistura desses dois é de 50%, ou seja, 50% da branca, os outros 50% da marrom. O mesmo pedaço que você tira da branca, você tem que tirar da marrom. Eu falo que marrom está parecendo azul para vocês, mas é porque a massa ela tem essa cor marrom esverdeado e aqui é branco mesmo. O tempo de cura, a própria empresa ela fala que superior a 2 horas em condições normais, e 12 horas para dar acabamento, ou seja, 12 horas seria como se fosse a cura total. Só que ela não fala o seguinte, realmente, dependendo do tamanho do seu body kit, vamos pôr, trazendo aqui para o nosso contexto, ela vai secar em poucas horas. Só que até que ponto você consegue trabalhar nela? A questão é que eu trouxe para vocês um experimento, fiz para vocês aqui 2 bolinhas, no caso são 4, 2 de cada tipo, mas o importante é que foram feitos pelo mesmo procedimento, mesma proporção, mesmo material, tudo igual, mesmo tamanho, só que qual que é a diferença? Essa aqui está secando há uma semana, essa aqui está secando há menos de um dia. O que eu quero trazer aqui para vocês? A empresa fala do tempo mínimo que tu tem que respeitar de secagem, beleza? Você tem ali as poucas horas, garantia de que secou, tá garantido que secou o teu Durepox, tua peça, beleza, vamos trabalhar nela, pega o estilete, vai removendo o material, pega micro retífica, qualquer coisa do tipo. O grosso você tem que tirar depois que seca já. Não pode deixar passar muito tempo. Se você fizer, deixar passar muito tempo, como por exemplo tá nessa aqui de uma semana, vai ficar mais difícil de você trabalhar no material, porque ele vai ficando cada vez mais duro e mais duro. E pode acontecer de você quebrar a sua peça. Enquanto aqui nesse ponto ela está bem melhor de ser trabalhada. A única coisa que vocês não precisam se preocupar é com lixa, porque ela vai conseguir lixar nos dois tipos. Para provar para vocês o que eu estou falando, trouxe aqui uma balança. Vamos, no caso, tirar daqui, ligar, colocar nossa base, tarar, e vamos colocar esse aqui é o de menos de um dia. Vamos tarar de novo aqui porque deu uma alteração, peguei uma lâmina novinha, está bem afiada, e vamos agora fazer o teste. E ver quanto corta. 3.700, 3.800, pouco mais que 3.800, rompeu. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, vou trocar a lâmina de novo, para não dizer que a lâmina ficou cega e possa desfavorecer alguém. Mas vamos voltar agora, colocar aqui a outra peça. Pessoal, não repliquem isso em casa. Esses testes são perigosos, é uma força grande sendo exercida em uma lâmina frágil.
eu vacilei de não colocar uma luva. Então, apenas observem, não façam. 5.800 e olha, tá difícil até de fazer força aqui. 6. Eu nem vi, vou ter que ver agora. Só sei que foi mais que 6 quilos. Mais de 6 quilos. Vocês aí vão ver no vídeo certinho. Mas olha a diferença de dureza que tem esses materiais. Entendem agora o que eu quero dizer? Da diferença, a dificuldade que é trabalhar com um material que está secando há uma semana. Então, não deixem seus projetos abandonando, tá? No caso, como por exemplo que eu tenho esse aqui, a minha sorte é que esse aqui já foi lixado e trabalhado, né, já na vez que eu coloquei o body kit. Então vamos para a miniatura. Antes de fazer o body kit, vocês precisam se atentar para uma coisa. O body kit de vocês envolve rebaixar a miniatura? Se envolve, porque tem alguns que não envolvem. Vocês precisam ver o que está impedindo vocês de rebaixar e rebaixar ela, se tiver alguma coisa impedindo. No meu caso, eu sei que o chassi vai impedir, porque olha, ele tem um ressalto ali embaixo, e eu sei que tem essas paredes aqui na parte das caixas de roda. E a própria carroceria da miniatura, no caso essa parte de metal, vai impedir, porque aqui a roda ela está girando ainda, mas ela já está quase encostando na caixa de roda, no teto da caixa de roda, então eu vou precisar abrir um pouco mais para rebaixar, né, o tanto que eu quero. Então eu vou trabalhar nisso aqui com a miniatura e já volto com vocês. Prontinho, caixa de roda, né, devidamente aumentada, a miniatura foi lixada e conseguiu preservar ainda as escritas. Se pegar a base que estava antes, que eu estava mostrando antes, dá para ver que ela agora está socadona no chão, e se pegar a mesma rodinha, eu consigo encaixar. Ou seja, eu tenho liberdade para trabalhar a altura que eu quiser na miniatura. Só tem um porém. A miniatura, né, a gente conseguiu trabalhar o molde em si e tudo mais, mas ela ainda está pintada. Eu preciso repintar essa miniatura, ou melhor, remover a tinta dessa miniatura para que ela possa ser repintada depois. Porque se eu fizer a aplicação do body kit, primeiro, o body kit, por causa do verniz, ele vai ter mais dificuldade de se grudar ao molde. E segundo, quando eu for remover a tinta para fazer a aplicação da nova, além do removedor pastoso ele interagir quimicamente com o body kit, podendo amolecer, na hora que o removedor agir sobre a tinta vai sair. E o body kit está apoiado na tinta. Então, né, tudo vai pro caos aí. Então, primeiro vamos remover a tinta dela. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, de como remover a tinta da miniatura. Só dá uma conferida lá. Removida a tinta, também passei a lixa 400 em toda a miniatura para fazer uma limpeza geral da superfície. Ataquei com uma lixa 80 as partes onde realmente vai ter a massa, onde vai entrar a massa, que assim a massa consegue grudar melhor no metal. E depois limpei a miniatura e as mãos com água e detergente para poder tirar, né, qualquer vestígio de poeira da parte da lixa, tirar qualquer vestígio de gordura das mãos, porque isso também pode interferir. E depois enxaguei bem para tirar vestígios do detergente, né? Claro que você pode fazer, eu fiz o body kit e eu não usei nada disso, o body kit ficou muito bom, beleza, pode ter ficado muito bom, mas isso aqui são precauções para diminuir as chances de dar problema, né? Então, agora está bom. Agora colocar o chassi de volta, né? Isso se a sua miniatura precisa dele, no caso, a minha, por exemplo. Podem ver que olhando ela de lado, meio que como para definir a altura da miniatura, eu consigo ter visão do chassi, né? Ignorando essa parte aqui de dentro da caixa de roda. Eu consigo ver aqui na frente, aqui no meio, em tudo qualquer lugar. Ou seja, a altura da minha miniatura também é definida pelo chassi. Se você olha pela lateral e você não vê o chassi, ou seja, a carroceria, essa parte de metal cobre toda a parte de plástico, né? Ignorando essa parte das caixas de roda. Então quer dizer que a sua miniatura não precisa necessariamente dele para poder fazer essa parte. Tá? Se você quiser usar por questão de segurança, pode usar. Isso aí você vai ter que julgar na hora para ver qual que é a melhor. Miniatura montada, carroceria pronta para receber o body kit. Só tem mais duas coisas que precisam ser feitas para chegar até a massa. Que no caso a definição de base e calço e os suportes usando as rodas. A base vocês já viram, vai ser onde a miniatura vai repousar. Os calços vão ser chapinhas que vão definir a altura final do carro. Se vocês quiserem deixar ele encostado no chão, literalmente, é só vocês deixarem sem calço. E esses suportes aqui serão a base para a massa, né? No caso eu estou usando aqui aqueles suportes de eixo feito com agulhas e os próprios eixos da Hot Wheels. Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, que isso aqui é a melhor forma que vocês têm para trocar a roda das miniaturas de vocês, das customs. E como que ele funciona? A gente vai aplicar a massa aqui na lateral, mas ela vai tender a escorrer. Então, ela tem que escorrer para cima dessas rodas.
elas vão meio que segurar a massa e elas também já vão definir o tamanho da caixa de roda. Por isso, essas rodinhas precisam ser do mesmo diâmetro das rodas que vocês vão usar depois. No caso, não é essa aqui, era essa aqui que estava antes, né? Mais ou menos ali no mesmo eixo. Se essa aqui for um pouco menor, não tem problema, é só raspar depois, lixar, qualquer coisa do tipo. Só não pode ser, essa aqui de suporte não pode ser maior que a roda final. Então vamos lá, vou montar aqui e mostrar para vocês como fica. E é assim que ficou, pessoal. Passei uma fita para segurar toda a miniatura, eu colei os calços na base para facilitar. Eu também passei fita nas rodas, só que não dei uma volta completa, não coloquei fita sobre fita para não fazer alteração na altura de uma roda para outra. Mas isso aqui é só para proteger, que daí depois fica bem mais fácil de tirar a roda do body kit. E agora a gente pode aplicar o body kit na miniatura. Então vamos começar. Vamos pegar aqui uma vasilha com água e é claro que partes iguais do bicomponente. Não precisa ser muito, vamos pegando de pouco em pouco, porque no começo a gente sempre acaba errando a quantidade. Isso aqui rende bastante, 50-50, a gente gruda os dois assim, molha a ponta dos dedos. Não precisa molhar o composto, molha a ponta dos dedos, que os seus dedos molhados vão molhar ali o necessário apenas. E é importante sempre ir molhando os dedos para que ele não grude na tua mão, senão ele vai virar uma nojeira depois. E fiquem bem atentos ao ponto, tá bom? Pode ver que agora eles estão virando uma massa cinza, mas ainda não está bem uniforme, não está bem homogênea. A gente vai ir molhando e ele precisa virar uma massa cinza bem homogênea e uma pasta bem maleável. A gente vai fazendo esses movimentos assim, pressionando sempre um dedo pressionando na horizontal, o outro pressionando na vertical, assim, ó. Vai indo bem rapidinho, ele já vai dar certo. Isso aqui é interessante vocês fazerem numa pia, porque faz bastante nojeira, tá? Eu tô tendo que fazer aqui para mostrar para vocês mesmo. Tanto é que eu vou fazer só um pedaço do body kit e o resto eu vou fazer lá na pia. E pronto. Assim já tá bom, a gente vai tirar um pedaço porque eu acho que já foi muito aqui já. Vamos agora pegar aqui a palma da mão, molhar bem pouco e fazer uma tira. Feita essa tira, a gente aplica ela na miniatura. E daí é só colocar por cima da caixa de roda. Eu vou colocar aqui e mostrar para vocês como fica. Vamos lá, pegar a miniatura. Olha só, assim. Agora a gente tem que ir amassando para ela ter contato com a miniatura, bastante contato com a miniatura. A gente molha o dedo e vai empurrando. Não molha muito, é só para a superfície do teu dedo ficar mais úmida, do que a própria massa. Que daí ela não vai grudar na tua mão, ela vai tender a grudar na parte que está mais seca, que vai ser a miniatura. Empurra bem. Cobre todos os cantos. Opa, bati na câmera. E olha só. Esse canto aqui eu sei que cobriu bem, esse aqui tá nem tanto. Vou tentar dar uma empurradinha para lá. Olha só, já tá começando a dar uma soltada. Quando ele começa a dar uma soltada assim, ó, é sempre bom pegar a pontinha, essa bem bordinha aqui e arrastar. Assim. Pronto. Agora vou fazendo as outras partes. E olha só, pessoal, como tá ficando. Depois que vocês aplicam a massa, é até bom vocês deixarem quieto, tá? Aplicou, deixa quieto e só espera depois que deu tempo de cura. Mas eu quero mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, tá vendo que eu apliquei bastante massa? Por que eu fiz isso? Para vocês fazerem igual, tá? Apliquem bastante massa, sem dó, porque depois vocês simplesmente vão tirar ali na lixa, no estilete, no que for, tá? Porque senão vocês vão aplicar pouca massa e daí com ela ainda mole vocês vão pensar, nossa, eu apliquei pouca, vou colocar um pouco mais. Aí o que acontece? Estraga o body kit. Por quê? Aí entra o segundo ponto, uma dica para vocês, para evitar de estragar esse body kit. Vai precisar aplicar mais massa com ele ainda mole? Fiquem atentos ao brilho. Olha só, essa aqui foi a última parte que eu apliquei a massa nessa miniatura e ela está bem brilhosa. Essa aqui foi a primeira e ela está fosca, tá vendo? Se vocês forem adicionar mais massa, adicionem a partir do momento que ela fica fosca, tá? Porque senão vocês vão aplicar mais massa nisso aqui, a massa nova vai grudar com a massa antiga, só que ela vai repuxar a massa antiga porque ela nem chegou perto de começar a secar, entendeu?
Aqui, se vocês aplicarem a nova na fosca, vai ficar melhor de vocês trabalharem. Mas o ideal é que nem precisa aplicar mais massa depois, tá? Agora é só deixar repousar. A partir desse momento a gente vai trabalhar agora com a remoção do que a gente colocou. E para isso eu vou deixar de um dia para o outro. Então, né, daqui a pouco eu volto. Para mim vai ser algumas horas, para vocês vai ser questão de segundos. E aqui estamos, pessoal, em outro dia. A massa já está seca. Vamos agora remover a fita com cuidado. Pronto. E vamos torcer um pouquinho para descolar. Sempre com bastante cuidado. Pronto. Aí. Tá aqui a nossa miniatura, agora vamos remover as rodas, né? Remover o chassi e a roda. Para isso, vamos pegar agora um estilete bem afiado, recomendo esses bisturis que tem a ponta bem afiada. E vamos ir removendo, sempre tomando apoio, né, pela parte de metal, não onde você colocou massa. E vamos ir removendo parte do Durepox. Prontinho, removido o chassi, agora vamos remover as rodas. Eu acabei perdendo a parte da gravação em que eu removi as rodas, mas encaixei um eixo aqui de volta para vocês conseguirem visualizar o que eu fiz. Vocês viram no pedaço do vídeo que eu estava removendo, aqui fazendo um corte, né, contornando a roda para que eu pudesse visualizar mesmo todo o diâmetro da roda. E depois você vai pegar o seu bisturi, seu estilete e vai encaixar ele na tangente da roda, aqui bem no limite da roda, e fazer um corte vertical bem retinho aqui para tirar o excedente de massa que vai ficar contornando a roda, né? Contornando todas as rodas que vão ter na miniatura. Tirado todo esse excedente, é só você pressionar o body kit contra a miniatura, não precisa ser muito, é só para ajudar aqui na saída. Pegar algum pedaço de metal, qualquer coisa que eu possa fazer um efeito de alavanca e remover. Se você não usou o eixo, vai ser mais fácil ainda para vocês, tá? Mas com o eixo precisa ter esse cuidado. E agora com a miniatura livre, basicamente nós vamos ter que trabalhar com bisturi e com lixa, tá? A gente vai tirar o excedente aqui com o bisturi, para não ter muito trabalho na lixa. E vocês precisam ter em mente qual é a largura final que vocês vão querer deixar a sua miniatura. Porque o que vamos fazer agora é, depois de tirar o excedente com o bisturi, vamos pegar qualquer plaquinha, pode ser a base que a gente usou mesmo, colocar uma lixa grossa, tá? Uma lixa 80, 100, por aí, para realmente fazer um desbaste rápido. Ela precisa ficar bem reta, bem justa, no caso a minha não tá. Você repuxa ela bem. E agora, segurando ela assim, a gente vai fazer os movimentos lineares, tá? Essa lixa eu vou ter que trocar, colocar uma nova para não ficar toda desgastada. Lembrando sempre de manter o alinhamento correto, tá? Seguindo a frente da miniatura, e manter o alinhamento vertical também correto, para não ficar nem assim, nem assim. Trabalhem com bastante juízo aí no body kit de vocês. Eu vou trabalhar aqui no meu, em um dos lados, para vocês terem noção de como vai ficar. E aqui um dos lados está pronto. Fiz, no caso, deixei na largura que eu quis. Fiz o alinhamento, né, em todos os sentidos. E olha só que legal. Essa parte branca aqui foi onde eu passei por último a lixa para fazer o alinhamento. Ela que vai revelar a qualidade do nosso body kit. Tá? Se tiver porosidade, se tiver alguma pedrinha aqui no meio, quer dizer que você não fez uma boa mistura da massa. Se na hora que você fez o desbaste ele se soltou, descolou, quer dizer que a limpeza da carroceria não foi bem feita, tá? Então fiquem atentos a esses detalhes. Se tem uma parte que, por exemplo, aqui atrás tivesse com 1 milímetro ou menos e aqui tivesse com 3, 4, quer dizer que a aplicação não foi uniforme, não foi muito boa.
Então fiquem atentos a isso para melhorar no futuro. No caso aqui está tudo certinho, a massa está bem limpa, a aplicação foi bem feita. Agora é só você definir o quê? É claro que depois de fazer o desbaste no outro lado também, vocês vão definir o formato do body kit. E depois que definir o formato do body kit, vocês vão fazer a parte da lixa mais, de lixas com numerações mais altas, para realmente dar acabamento. No caso, eu quero fazer realmente um body kit redondinho, mais ou menos assim do jeito que está. Então eu já vou partir para um desbaste envolvendo a lixa. E eu gosto de usar, no caso, primeiro, cadê agora? Como já está mais ou menos no formato que eu quero, vou fazer o desbaste de novo com a lixa mais grossa, só que dessa vez para poder fazer a curvatura aqui, porque tem muita massa. Depois eu vou passar para uma lixa 400 para continuar ainda numa parte de desbaste, só que um pouco mais de cuidado, e para tirar os riscos que a lixa 80 vai deixar, porque são riscos bem grossos, vão ser difíceis de tirar depois, se não tirar já previamente. E depois eu retorno com vocês para as lixas mais altas e explicar o que tem que fazer. E pronto, tá aqui agora o body kit, dá uma limpada, sempre tem uma escovinha de dente, alguma coisa assim, com as cerdas finas, né? Qualquer coisa só para fazer a limpeza mesmo e conseguir visualizar melhor. E olha só, tá delimitado, certinho como eu queria. Esse aqui foi feito com estilete, a gente vai contornando ele aqui em volta. E a parte de contorno, formato mesmo, feito com as lixas. Primeiro a lixa 80, depois a lixa 400. E agora eu acho interessante vocês terem aí em casa, se puderem, essas lixas esponja, tá? Que a superfície é uma lixa, no caso aqui eu acho que é uma 300 e alguma coisa muito velhinha já, não lembro. E por dentro ela é como se fosse uma esponja de cozinha. O bom dela é porque eu posso dobrar ela aqui, fazer a parte de acabamento, e ela não vai marcar o meu body kit. Porque quando a gente vai lixar com a mão direto, vai ter sempre áreas que a gente vai pressionar mais sem querer, e por causa disso ele vai criar marcas ali que vão ser difíceis de tirar depois. Com esse tipo de lixa já fica muito mais fácil. A pressão fica muito mais uniforme. E por causa disso a gente consegue evitar alguns probleminhas que podem surgir no futuro. Quando for trabalhar com as bordas, sempre vão lixar de dentro para fora, tá? Porque nessa volta que vocês podem fazer, vocês podem engatar e acabar quebrando o body kit. Também é interessante que vocês lixem aqui dentro, parte de dentro da caixa de roda, com bastante cuidado, só para realmente dar um acabamento um pouquinho melhor. Geralmente essa parte de dentro aqui não é para estar com acabamento ruim, então não tem muito o que se preocupar com isso aqui. E olha ela montada com o chassi, body kit bem alinhadinho com o chassi, tudo certo aqui, foi lixado com aquela lixa espuma, provavelmente 300, 400 por aí. E eu recomendo que vocês passem mais uma demão de lixa, se possível, espuma também, tá? Só que com uma gramatura bem mais alta, como por exemplo uma 800, uma 1000, para fazer a finalização da superfície e ela receber primer, tinta e não ficar nenhuma marca. Podem notar também que eu fiz um degrauzinho aqui, ó, ele não tá bem unido com a carroceria, por quê? Eu queria que ele ficasse realmente como se fosse uma peça extra que a pessoa colocou no carro e ela parafusou, como é na maioria dos body kit. Claro que aqui falta o quê? Falta o buraco dos parafusos, que você pode fazer tanto com uma broca, ou pode fazer, no caso, pegando, por exemplo, esse bisturi, que tem a ponta bem fina, e encaixando no body kit e girando. E vai girando, 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 sem fazer muita força, ele vai cavando aqui e faz esses furinhos, olha só. E fica bem realista, fica bem legal. Você pode também fazer aqueles body kits que eles são... É uma peça que no caso é passado massa depois do carro para ele ficar realmente bem unido com a carroceria. E no caso o que você precisa fazer é só ir lixando esse aqui até ele ficar com uma união bem uniforme. Vai do estilo de vocês. Esse vídeo aqui é para ser só o básico, só para mostrar para vocês como que faz, né, a base dele. No caso, o que eu teria que fazer agora? Pegar tudo que eu fiz com esse pedaço aqui e fazer com os outros 4. Olha só a diferença de um lado para o outro. Olha só como fica. Bem legal, né? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer com os 4 aqui para vocês poderem ver como que fica o resultado, entre aspas, final. E então, trazer mais algumas dicas para vocês. Parei aqui o processo, pessoal, para mostrar para vocês, olha só, um probleminha. A mesma coisa que eu fiz aqui atrás, eu fiz aqui na frente. Só que, do mesmo jeito que tem aqui desse lado, a massa cobriu as ranhuras que tem aqui da miniatura, como por exemplo esse vão do capô. O que eu faço para solucionar esse problema aqui? Eu pego meu estilete, meu bisturi, e em vez de ir com o lado que corta, eu vou ir ao contrário. Eu encaixo aqui no começo e
puxo, olha só. E vou fazendo isso em vários ângulos diferentes. Sempre com calma, indo e voltando. E ele vai tirando toda essa sujeira que tem aqui atrás. É claro que isso machuca, né, a ponta do bisturi, a ponta do estilete. Então usem, tá, para fazer essas limpezas, uma lâmina velha e usem lâminas novas para trabalhar na massa, ok? E olha só, pessoal, a diferença que vai dar da parte de desbaste e alinhamento que a gente tinha feito antes, lembra, para definir largura, fazer um alinhamento bonitinho com o carro, para a parte finalizada do body kit, já com o seu formato correto, né, tudo bem delimitado, com os furos para os parafusos, né, no caso não vai ter parafuso, é uma peça muito pequenininha, mas isso aqui já vai dar um detalhamento muito legal para o seu body kit. No caso aqui é aquela coisa que eu falei para vocês, né, o ideal é pegar uma lixa esponja mais fina ainda e fazer um melhor acabamento, mas aqui do jeito que tá, já tá o suficiente para poder fazer a parte de pintura. E olha que legal da diferença que dá para os dois lados. Muito show, né? Então, vocês vão fazer isso. E agora, problemas que podem acontecer, tá? Nessa última etapa. Ah, tá trabalhando aqui no body kit e ele descolou. O que eu faço? Preciso refazer do zero? Não, calma. Para poupar tempo, é só você pegar o vão que ele abriu, que geralmente ele não vai se descolar e soltar por inteiro. Ele descola só uma partezinha, se for problema de contaminação. Você simplesmente vai pegar a super cola, colocar dentro do vão, mas bem pouquinho mesmo, tá? E encaixar ele de volta de forma que fique bem perfeito o encaixe. E pronto, espera uns segundinhos que ele cola bem rápido. Você tem que agir rápido na hora de colar o body kit, tá? Porque a cola reage com essa massa, ela seca muito rápido. Se por acaso quebrou, rachou algum pedaço, o que eu faço? Simplesmente pega a massa, né? Faz a mistura de novo, sempre lembrando de 50%, a regrinha de proporção. Deixa ela bem mole e tampa. Tampa ali com o dedo e deixa secar. Deixa secar de um dia para o outro e daí depois você pega e refaz. Sem problema nenhum. Se por acaso der um problema mais sério, infelizmente, daí o jeito é você pegar uma pinça, alguma parte metálica, né, e tirar o body kit. No caso, você pode ir socando ele, batendo, ou ir com o estilete, né, pega uma lâmina mais velha e vai raspando, lixando também, né, o que for necessário aí para limpar. Sempre lembrando de deixar a superfície bem limpa para quando for refazer a aplicação no body kit, né, da massa. Como eu falei no começo do vídeo, pessoal, esse episódio é só o básico. Não sei quantos episódios vão ter essa série do body kit, mas quantos forem necessários para eu passar tudo que eu sei para vocês. E mesmo sendo só o básico, o que eu passei para vocês nesse vídeo é mais do que o suficiente para conseguirem fazer a maioria dos body kits que conseguirem imaginar. E até solucionar os principais problemas, como eu repassei para vocês. Então, nos próximos vídeos, não sei como será a sequência, vou trazer para vocês preparos adicionais para passar na pintura, né, melhores acabamentos, inserção de outros materiais como plásticos na estrutura, né, na massa. Vamos ver o que vai vir pela frente aí. Se quiserem ideias também do que vocês quiserem relacionados a body kits, é só vocês deixarem aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei. Se tiverem alguma dúvida relacionada a essa etapa ou se vocês fazem de uma forma diferente, deixem aí nos comentários. Se quiserem dar alguma sugestão do que precisa aparecer nos próximos vídeos, algum detalhe específico, pode comentar aí também. E se quiserem apoiar esse canal e ver mais vídeos como este, se inscrevam. Valeu, pessoal, e até a próxima.